esse é o Essencial do Diário do Centro do Mundo. Estamos conversando aqui com o Cacai. É sempre um excelente bate-papo. Cacai, ainda dentro de Copa do Mundo, mas não necessariamente Ninguém, gente, 143 é o que essa falta. Copa, ela está mostrando, talvez, com muito mais intensidade, o tamanho do problema que é regulamentar as bets. Inclusive os canais que estão transmitindo pelo YouTube e os canais que estão retransmitindo pelo YouTube, parece assim que é uma enxurrada, uma invasão das bets. E um ou outro aparece como sendo uma agulha no palheiro, como, por exemplo, o lateral Danilo do Flamengo e da seleção brasileira, que se posicionou contra as bets, enquanto que canais e atletas e tudo mais. Tu tem esperanças de que a gente consiga regulamentar de fato e com uma maior fiscalização também em cima disso? Bem, primeiro, Viário, eu acho esse assunto impressionantemente atual e importante. Veja bem, as bets ilegais, elas têm que ser banidas. Porque, assim, se você tem um estudo, que eu tive acesso agora, ainda não peguei detalhadamente, que demonstra que a dependência que se tem dos viciados, ela é maciçamente, quase totalidade, nas bets ilegais. Então, assim, eu acho que o governo Lula... E são muitas, né? São muitas e têm que ser banidas. O governo Lula fez muito bem ao regulamentar as bets. Porque, assim, primeiro que a arrecadação que as bets fazem, claro que essa não pode ser a única medida, hoje é algo impressionante. As bets já estão superando vários setores da economia, as bets legais, de arrecadação. Agora, você veja bem, eu que sou apaixonado por futebol, vejo que você também gosta. Olha a mudança que houve no futebol depois que as bets começaram a apoiar o futebol, as bets legais. Uhum. Só você ver o seguinte, o Brasil não tinha uma participação muito grande nos campeonatos sul-americanos. Era só ganhava a Argentina, Uruguai e tal. As últimas Copas importantes do Brasil. Tem gente que fala, Lula reeleito com 51% dos votos, agora será 70% no primeiro turno, seleção brasileira pode esquecer, o brasileiro tem que pôr os pés no chão. Tem gente falando que esse advogado é o Pedro Serrano. Eita, a gente não acompanha a política, é o Cacai, carai. Exatamente, meus queridos. Gente, 143 é o que falta de superchats, 10 e 13. Eu preciso encerrar a live, turma. Qualquer contribuição nos ajuda. R$100. Vocês ganham curso de roteiro, R$20. Meus livros em PDF estão aqui atrás, ó, junto com a canequinha do DCM aqui, ó. Internet Heroes, Expressão Revolta, para vocês ganharem de presente. Vamos lá, gente? Vamos contribuir para a gente poder fechar as nossas metas? Preciso do apoio, da generosidade e da tchutchuquice de vocês. Vamos lá, gente, para a gente poder fechar? Bora? Libertadores e tal, todas foram ganhadas por brasileiro. Por quê? Porque você começou a ter condições de fazer de igual para igual. Nós, os jogadores brasileiros, não ficavam no Brasil. Hoje, o dinheiro que se movimenta no futebol é muito grande. Você pega, repito, você pega o time de Portugal que está jogando a Copa do Mundo, quase ninguém joga lá. PSG, Milan, Arsenal. Então, assim, é muito dinheiro que movimenta. Se você tem o controle das bets, você consegue ter as bets legalizadas, pagando imposto. Os controles são muito rigorosos. Tem bet, eu advoguei para determinada bet, levei o presidente dela para depor numa CPI. Eu fiquei muito impressionado, porque ele saiu de lá, todos aqueles que eram completamente contrários às bets, saíram elogiando ele. Um cidadão sério, uma bet séria, e mostrando quais eram os controles que eles tinham. Agora, as bets ilegais têm que ser enfrentadas, têm que ser banidas, porque nelas é que está um grande problema. Eu acho que... Perdão, mas o que é o maior problema? É enfrentar as bets ilegais ou é diminuir a facilidade que se tem para criar uma bet ilegal? Eu acho que as duas coisas. Ao você diminuir a facilidade para criar uma bet ilegal, que eu não sei nem quantas tem hoje, até pedi para fazer esse estudo, esse assunto é um assunto que me interessa. Eu defendi a legalização das bets em nome dos clubes de futebol. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal, falei da tribuna, até ia falar com a camisa do Cruzeiro, mas a minha
a minha sócia falou assim, não, vocês vão te criticar muito. Então, eu peguei a camisa do Cruzeiro e coloquei na tribuna. Obrigado, uma Socorro. foto linda de eu Beijão, falando querida. do Tribunal Supremo, Maravilhosa. com a camisa do Cruzeiro desfraudada. E eu defendi isso. A necessidade de legalizar, de ser rigoroso no controle e de punir as bets ilegais. Agora, penso que esse discurso simplista de que simplesmente as bets são mal enormes sob todos os aspectos, esse discurso não se sustenta. É uma atividade econômica que, com os controles devidos, você tem controles hoje, você sabe quantas pessoas estão julgando, quanto tempo a pessoa está julgando, você pode identificar, por questão facial, quem é que está julgando. Claro, se você tem um pai que resolve usar a imagem dele, a face dele, para deixar um filho menor julgar, aí é um outro problema, o problema do pai. Você não tem como, por isso, você penalizar um setor. É isso que eu falei no começo da reprodução, Amaury. O Kaká é o cara que está nas entranhas do poder, meus queridos. Mas é importante ouvi-lo. 138, gente. Vamos pingar, vamos contribuir. Acho que vocês preferiam o Juca Kfouri defendendo o Neymar. Vamos, gente. Bora. Eu acho que o setor da bet tem que ser discutido. As bets legais, cumprindo toda a regulamentação, inclusive com a arrecadação fantástica de impostos, tem que ser prestigiada da mesma maneira com que você proíbe criação de bets ilegais e manutenção de bets ilegais. É uma conversa que nós temos que ter. O Brasil maduro tem que ter essa conversa, como um todo. Isso aí é uma coisa extremamente importante. Para o futebol, repito, para o futebol é absolutamente essencial. É essencial. É só você, repito, digo aqui, veja os últimos anos depois que as bets entraram no mercado. O que aconteceu com o futebol brasileiro? Você tem, praticamente, eu não saberia dizer, não gosto de falar coisa que eu não tenho conhecimento, mas praticamente todos os grandes times têm parceria com a bet. Claro, com a bet legal, com a bet que tem os cuidados da previsão. Eu converso com especialistas, não sou especialista, que dizem que a legalização feita pelo governo Lula, pelo Haddad, foi extremamente inteligente. Pode aprimorar, óbvio que pode aprimorar. Sempre pode. E principalmente isso que você falou, impedir que surjam bets piratas e a manutenção de bets ilegais, que aí é um desastre absoluto, que aí você prejudica a família, você alimenta o vício, aí é uma coisa que tem que ser enfrentada. Hoje, na verdade, não é nem uma facilidade de criar uma bet legal, é a facilidade de criar qualquer coisa na internet, né, Cacai? Qualquer hoje se cria com o celular, cria-se um negócio não só ilegal, como um negócio falso, realmente, um negócio que não existe, golpes se dão e as pessoas acabam, por exemplo, eu vi um caso, o Tigrinho, um jogo cheio de problemas, mas o cidadão que eu vi o caso, ele não perdeu o jogo no Tigrinho, ele perdeu o jogo num falso Tigrinho. Você imagina. Então, tu vê. E tem um problema grave, né, que eu recebi um documento, estou começando a estudar, não estudei ainda, que você tem os agiotas das bets, né? Você coloca a pessoa numa bet ilegal, e através do documento que você tem, exatamente, da pessoa, aquela pessoa é procurada por um agiota, e aí você cria uma relação de dependência do agiota. Quer dizer, isso tem que ser enfrentado, o governo tem que ter condições de fazer esse enfrentamento. Hoje, me parece que já existe um determinado, não sei bem como é que fala, no site X, que você proíbe que o CPF, o CPF da pessoa, possa ser usada para fazer qualquer tipo de jogo. Eu, por exemplo, não jogo. Eu nunca joguei, não sei, nem saberia jogar. Eu tentei jogar e não consegui. Eu nem saberia jogar. Mas, assim, o problema é esse. Você pega o CPF e depois você distribui esse CPF para agiotas, que aí você cria uma dependência. Então, isso tem que ser enfrentado. As bets ilegais, o governo tem que enfrentar. Mas eu tenho a coragem, eu sei que serei criticado, de dizer que eu acho que a bet legalizada, sob todos os aspectos, com os cuidados que tem que ter, as pessoas sérias que trabalham nesse setor têm propostas extremamente interessantes. Eu me lembro quando eu fui ao Supremo fazer essa defesa,
eu fiquei muito impressionado. Nós falamos lá, Viário, em nome de 33 clubes da Série A. Os clubes sabiam da importância da Bet para um setor que é importantíssimo para o Brasil, que é o futebol. Futebol não é só uma questão de lazer. Futebol é uma questão realmente que é um grande negócio, mobiliza milhões e tal. Essa história que eu estava comentando, essas paradas que se tem, e naqueles 3, 4 minutos as empresas faturam 300 milhões. Rudy Nogueira, quem é os donos das bets? Eu acho que a gente pode cruzar até com a questão do escândalo do Master, né, gente? O que tem de crime organizado envolvido nas bets ilegais é isso. Cacá e Cruzeirense, né? O time de Zezé Perrella. 138, gente. Qualquer contribuição, gente. Quase 300 pessoas nos assistindo. Muito obrigado pelo público tinindo aqui da Folha TV, mas a gente precisa do apoio de vocês, gente. Cadê a turma? Cadê a galera ajudando nós? Hein, gente? Aqui não tem tigrinho, aqui não tem bet, aqui tem a gente precisando da ajuda de vocês. Qualquer ajuda, o dinheiro suado do trabalhador é o que mantém os veículos de esquerda. Vamos lá. 50 milhões de dólares, quer dizer, os valores são muito exorbitantes, né? Então, acho que racionalizando, fazendo um trabalho evidentemente, de não permitir bets ilegais, indo atrás das bets ilegais e prestigiando um controle grande para as bets legais, eu acho que esse é o ideal. É um problema para ser resolvido, mas que a gente não pode esquecer, por exemplo, que na Roma antiga já existiam apostas. Então, não é o ser humano aposta desde que ele se conhece por gente nesse planeta, né? Então, é uma coisa realmente mais antiga. Isso que o Viário coloca é importante também para a galera saber. Eu achei muito legal, não achei ruim, tá, gente? A campanha lá, Bloque no Tigrinho, dos artistas. Achei muito legal, acho legal as campanhas que o ICL também faz. Mas a real é que o mundo real é complicado, gente. Eu acho que essas bets não vão deixar de existir, infelizmente. Infelizmente. Talvez uma hora a gente tenha isso mais regulado. Vamos lá, gente. Cacá, uma questão rápida ainda sobre a Copa. Eu tenho um olhar muito específico nas Copas, porque sou um historiador com pesquisa e com mestrado na questão afro-brasileira, e o meu mestrado foi em História da Escravidão, do escravismo colonial. Então, eu sempre olho esses enfrentamentos que acabam trazendo uma simbologia muito grande nas Copas do Mundo. Hoje, por exemplo, a primeira coisa que me chamou a atenção é que grande parte da riqueza e da fortuna do Império Britânico foi retirado através da exploração da Costa do Ouro, a Costa do Ouro que hoje é conhecida pelo nome de Gana. E aí tu vê um enfrentamento de Gana e Inglaterra, com Gana se mantendo, enfrentando e empatando a Inglaterra. Então, nunca é só futebol, né, Cacai? Nunca, nunca. É muito importante, assim. Eu tenho a impressão, as pessoas com quem eu convivo, quase todas, nesta Copa, até então, quem era o meu segundo time? Era Portugal, era a França, era o Uruguai, né? Era o costume do brasileiro. Eu hoje vi o jogo Inglaterra e Gana com o pessoal do meu escritório, lá no meu escritório. É incrível. Assim, o segundo time hoje de todo mundo é um time africano. Mas não é nem só assim. Claro, Costa Verde ficou no imaginário popular por causa do vozinho. Cabo Verde. No imaginário popular virou o segundo time de todo mundo. Mas, assim, tirando especificamente esse episódio, você vê assim, está jogando Inglaterra e Gana, você torce para o Gana. Uhum. Hoje, no meu escritório, nós éramos 20 pessoas, todo mundo torcendo para Gana. Aí você pega qualquer outro time que esteja jogando, mesmo para o país que a gente é simpático, Portugal, que é quase o segundo país, a França, que é meu segundo país e tal, mas não tem jeito, você torce para os times africanos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix,
folhademocrata@gmail.com ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!